Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler o verso 15. E como o pastor já disse, hoje nós vamos falar sobre o espírito do anticristo. Nós não vamos abordar de forma tão específica e tão profunda sobre a pessoa do anticristo que virá nos últimos dias. O anticristo é o Papa, o anticristo é o Vladimir Putin, o anticristo é o Lula, é o Bolsonaro. Não é esse o tipo de mensagem que nós vamos trazer aqui. Não vamos dar datas de quando ele virá, mas nós vamos falar sobre o espírito do anticristo, que já tem atuado no meio da humanidade há milhares de anos, vamos dizer assim. E nós precisamos compreender sobre o espírito do anticristo para nos prepararmos para os últimos dias, até que nós sejamos arrebatados. Amém? E Gênesis capítulo 3, 15, aqui Adão e Eva acabaram de pecar, e agora Deus vai lançar uma sentença de juízo sobre a humanidade, sobre a serpente, sobre a terra, por consequência do pecado do homem. Mas também há uma promessa nesse texto. E é a partir deste momento em que o espírito do anticristo já começa a atuar na humanidade. Você vai entender o porquê. Em Gênesis 3,15, Deus diz o seguinte, para a serpente, agora é uma condenação à serpente, e ao mesmo tempo é a primeira promessa a respeito do Cristo que viria. E a Bíblia diz, e porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então esse texto está falando que da descendência da mulher viria alguém que era ungido o suficiente para julgar e pôr um fim na obra da serpente, na obra de Satanás sobre a terra. Mas que ao mesmo tempo a descendência dessa serpente iria lhe ferir o calcanhar, apontando para a cruz. Que a cruz foi esse golpe que definitivamente fez Jesus vencer Satanás, amém? Mas a cruz foi também um golpe da serpente no calcanhar, que no caso foi o sofrimento de Jesus na cruz. Mas a partir desse texto, se você terminar o capítulo 3, que é a conclusão dessa sentença, a primeira coisa que acontece ali no ambiente de Adão e Eva e de sua família, após a conclusão dessa sentença, é Caim matando Abel. Por quê? E isso já foi a primeira atuação do espírito do anticristo. Por quê? Porque o anticristo é aquele que se opõe ao Cristo. Nós vamos entender isso de uma forma mais específica. E a partir do momento que Deus lança uma promessa que a descendência da mulher iria vir aquele que iria derrotar a serpente, o objetivo da serpente se tornou se levantar contra tudo aquilo que viesse de Deus. Todos aqueles que fossem descendentes daquela mulher, a partir daquele momento, aquele espírito ia se levantar contra, para se opor. Por isso Caim matou Abel, porque Satanás já queria naquele momento tentar impedir com que essa profecia se cumprisse. Amém? E ali, ao redor de toda a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, nós conseguimos enxergar o espírito do anticristo levantando pessoas, sistemas, circunstâncias para tentar barrar o mover de Deus. Como eu já disse, foi com Abel, o sistema babilônico, a grande Babel, Faraó é um tipo de mover do espírito do anticristo, Jezabel, Golias, Herodes, são todos moveres que nós vemos na palavra de Deus, do espírito do anticristo se levantando para se opor ao Cristo. Mas para entendermos de fato como o espírito do anticristo atua no nosso meio hoje, eu digo no nosso meio, no meio da humanidade, nós precisamos entender o que é o Cristo. Porque essa é uma palavra que nós já tomamos como comum, Cristo, Jesus Cristo, Cristo. Mas precisamos entender o que significa o Cristo de fato. Quando na Bíblia fala-se a palavra Cristo, o que significa essa palavra, para entendermos então qual é o papel do anticristo. Em Mateus capítulo 16, a partir do verso 13 ao 26, esse é um texto longo que eu quero ler com você,
nós vemos uma das primeiras vezes em que essa palavra Cristo ela aparece no Novo Testamento, no meio de Jesus, no meio dos discípulos. Jesus compartilhando com os seus discípulos e ensinando a esse respeito. E a Bíblia diz, e chegando Jesus, a partir do verso 13, e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que você é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhe, e vós, quem dizem que eu sou? E Simão Pedro, tomando a palavra, lhe respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, você, Jesus, você é aquele a quem a profecia de Gênesis 3,15 se cumpre. Você é o escolhido para trazer salvação e a restauração de todas as coisas. Você é aquele que nós esperamos há milhares de anos para que pudesse colocar um fim nessa história. É isso que Pedro está respondendo aqui para Jesus. E Jesus lhe respondeu, bem disseste, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Por isso também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus. O que ligar na terra terá sido desligado. O que ligar na terra terá sido ligado no céu. E o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Preste atenção. Então Jesus, a partir do momento que os discípulos têm a clareza de que ele quer o Cristo, ele começa a explicar aqui nessa passagem qual é o objetivo do Cristo. Qual é a missão do ungido? A palavra Cristo significa ungido. Por que Jesus ele é o ungido, o esperado das nações? E ele começa a dizer, desde então, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Olha o espírito do anticristo, mais uma vez, tentando barrar a missão do Cristo. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e o que dará o homem em recompensa da sua alma? Então nesse texto, quando vemos o Cristo se revelando, automaticamente, logo em seguida, nós vemos o espírito do anticristo atuando para tentar barrar esse mover. Não, Jesus, você não pode ir para a cruz. O Senhor não tem que ir para a cruz. Aborta essa missão. Procure outro caminho. Era o espírito do anticristo. O Cristo se revela e o espírito do anticristo se manifesta para impedir que o propósito de Jesus se cumpra. Que era qual? Morrer na cruz. E aí, logo em seguida, Jesus ele deixa uma direção para os seus discípulos. Da mesma forma que eu vou para a cruz, vou morrer, vocês, se vocês quiserem ser meus imitadores, e se vocês não quiserem servir ao espírito do anticristo, mas servirem ao espírito de Cristo, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e me sigam. Porque o espírito do anticristo é aquele que vem para nos afastar da cruz, nos afastar de uma vida semelhante à vida que Jesus levou. E agora falando de forma mais específica do anticristo, em 1 João, capítulo 2, verso 18 e 19, João diz o seguinte, filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, no plural, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram do nosso meio, mas não eram nossos. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é, para que se manifestasse de que não são todos de nós. Então João aqui está trazendo um alerta, que o espírito do anticristo ele vai se manifestar e já está se manifestando. No futuro, ele irá se manifestar na forma de uma pessoa, a pessoa do anticristo.
Mas até que isso aconteça, até que esse dia chegue na grande tribulação, duas coisas vão acontecer e já estão acontecendo. Esse Espírito vai atuar no nosso meio e haverá outros anticristos. E esses anticristos aqui, você pode levar em consideração como homens, alguma pessoa específica, em uma época específica que se levantou para perseguir os cristãos, como Nero, Hitler perseguindo os judeus. Esses são exemplos, Napoleão também foi outro, são exemplos de anticristos da história em uma pessoa. Mas aqui, quando você pega o texto, e esses anticristos, a Bíblia diz que eles saíram do nosso meio. Ok? O texto diz que saíram do nosso meio. Isso significa que são pessoas que fizeram parte da vida da igreja, mas que agora não fazem mais. E como nós vemos no texto de Mateus 16, elas pregam uma mensagem: você não precisa mais da cruz. O evangelho não tem esse negócio de radicalidade, não tem esse negócio de levar a sua cruz, de seguir a Jesus, não é bem assim. E isso é algo que tem crescido nos últimos dias. Por quê? Porque é o espírito do anticristo. Uma mensagem que tem se pregado hoje na internet, em muitas igrejas por aí, é uma mensagem que se diz que você não precisa mais levar a sua cruz. É uma mensagem do espírito do anticristo. Já viu aquele artista gospel que fez o maior sucesso? Não vou falar o nome aqui que está gravando, né? Não quer ser cancelado. Brincadeira. Estou nem aí. E aí está lá e canta na igreja e faz isso. E daqui a pouco Deus me chamou para ser profeta na Babilônia. Aí eu não estou no mundo, eu estou servindo, eu estou pregando lá. Aí daqui a pouco começa a baixar o nível, abaixar o nível, abaixar o nível. Daqui a pouco, não, a Bíblia não é bem assim, não é muito bem desse jeito, não, porque não é assim. E aí agora, quando você olha para a pessoa, você não consegue mais diferenciar se é cristão, se não é. Toda vez que ela abre a boca para falar de Bíblia, só fala bobagem, anula a obra da cruz. Faz como Pedro e diz, não, você não precisa morrer, você não precisa negar a si mesmo. E arrasta multidões. É o que 1 João está falando que ia acontecer. E eu vou te dizer, irmão, isso só tende a aumentar nos últimos dias. Porque o espírito do anticristo, infelizmente, tem agido dentro de muitas igrejas. Às vezes, não em cima do púlpito, que o pastor tem temor do que está falando. Mas na internet. Que vai lá, abre e começa a assistir qualquer coisa, e começa a consumir tudo, e aí daqui a pouco está confrontando o que aprende na igreja, porque aprende na internet diferente, e esse é o espírito do anticristo que tem atuado. Irmãos, preste atenção, o diabo, se tem uma coisa que ele não é criativo. Ele não é criativo. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos o diabo sempre tentando copiar e imitar o mover do Senhor. Pode ver. Quando você pega Moisés diante de Faraó, o que acontece? Moisés vai lá, joga o cajado se transforma numa serpente. Aí os feiticeiros de Faraó vão lá e fazem o quê? Fazem a mesma coisa. Imitaram o sinal de Moisés, que era um sinal que veio do céu, um sinal que veio de Deus. Agora aqueles feiticeiros vão lá e imitam o sinal. Mas a Bíblia diz que agora a serpente de Moisés engole aquela falsa serpente. Porque o mover de Deus é verdadeiro e ele sempre prevalece sobre as imitações falsas e baratas do espírito do anticristo. Amém? Então o diabo ele sempre vai querer imitar o mover de Deus. Tanto que o anticristo ele é uma imitação do Cristo. As pessoas vão se voltar para ele nos últimos dias. O falso profeta é uma representação nos últimos dias que se opõe aos verdadeiros pregadores do evangelho, aos verdadeiros profetas. O dragão, descrito em Apocalipse, é uma oposição direta a Deus Pai. Então nós vemos que o diabo ele sempre vai tentar imitar o mover de Deus. Gálatas diz que Jesus, ele nasceu na plenitude dos tempos. E você vê desde Gênesis uma preparação profética, uma preparação de circunstâncias na sociedade, na história, no coração da humanidade, há toda uma preparação. Para onde você olha, você vê. Como o pastor aqui citou semana passada, você vê um alinhamento com relação à cultura grega. A língua grega se estabelecendo, uma valorização do raciocínio, de pensar, de dialogar.
Você vê naquele momento que Jesus nasce, a valorização do Império Romano que se expande com o seu governo, com a sua estrutura, com o seu senso de justiça. Você vê a cultura judaico-cristã sendo estabelecida com uma moral. Então tudo isso faz parte do quê? Desse alinhamento da plenitude dos tempos, para que viesse o Cristo. Mas da mesma forma, a Bíblia nos diz que o espírito do anticristo ele vai preparar o mesmo tipo de alinhamento para que agora o anticristo venha, porque ele só sabe copiar. Então, da mesma forma que Deus enviou o Espírito Santo para preparar a terra para a vinda de Jesus Cristo, agora Satanás, através do espírito do anticristo, está preparando a terra para a vinda do anticristo. Estão entendendo, irmãos? Eu sei que é um pouco complexo, mas se você entender isso, você vai ser capaz de discernir os tempos, discernir os últimos dias, e ser livre de se escandalizar e se desviar e se perder naquilo que está por vir e acontecer antes da igreja ser arrebatada. Então, da mesma forma que João Batista, a Bíblia diz que ele veio para preparar a vinda do Senhor como um profeta que anunciava com a pregação e o batismo de arrependimento a vinda de Jesus. O espírito do anticristo tem levantado falsos mestres e falsos profetas que anunciam uma falsa pregação, anunciam um falso evangelho que vai culminar no quê? Na vinda do anticristo. E isso acontece dentro do ambiente religioso e isso acontece no ambiente secular. Então, para onde você olha, você vê uma mentalidade sendo estabelecida. Você vê um tipo de cultura mundial sendo estabelecida. Você vê um tipo de filosofia que antes você via em apenas alguns países de primeiro mundo, isolada, agora se espalhando por todo o globo e isso tomando conta. Tudo isso é a preparação para que quando o anticristo vier, as pessoas o aceitem e se voltem para ele e abandonem o verdadeiro evangelho. A primeira coisa que nós precisamos entender é que anticristo, no original da sua palavra, é aquele que se opõe ao ungido. Ou seja, nos últimos dias, haverá uma pregação de que Jesus, ele não é Deus. De que Jesus, ele não é ungido. Porque preste atenção, não é anti-Jesus. Parou para pensar nisso? Você vê que na Bíblia não aparece, virá o anti-Jesus. Você percebeu que não está escrito isso? Nos últimos dias virá o anti-Jesus. João não faz essa declaração. Em nenhum lugar diz que ele é anti-Jesus, mas ele é anti-Cristo. Porque vai ser, qual que é a mensagem que será pregada? Jesus, ele é um cara legal. Jesus é um bom homem. Jesus de fato existiu, nós temos evidências arqueológicas e homens da época, escritores seculares que não eram cristãos, que comprovam a existência de que Jesus existiu. Mas ele só era um cara legal, ele tinha uma ótima filosofia. Sim, siga Jesus para ganhar dinheiro. Sim, siga Jesus para multiplicar os seus recursos. Sim, siga Jesus para ser uma pessoa melhor. Mas lembre-se, ele só foi uma pessoa com um ideal avançado. Ele só foi uma pessoa, algumas religiões dizem, com um espírito evoluído. Mas ele foi um homem. No máximo era uma pessoa evoluída à frente do seu tempo. Está vendo como isso é perigoso? Porque quando você vê alguém falando que Jesus não existe, na hora você já percebe e você já se afasta, você já se posiciona. Mas não. O ideal do anticristo nos últimos dias é falar, não, Jesus existe sim. Mas não, ele é Deus, ele não é Deus não, isso aí não existe, né? Ele é um cara legal, siga sim, mas siga ele, siga Jesus, não siga o Cristo. Qual que é a mentalidade? Tudo é relativo. Não, mas essa verdade é a sua verdade. Porque se você olhar por aqui e olhar com outro olhar, com outro contexto, se você fizer isso aqui, a sua verdade não é tão verdade assim. É diferente da minha verdade. Esse é o tipo de mentalidade que tem que se estabelecer para que a mensagem do evangelho seja abalada no coração das pessoas, para que elas abandonem a fé e se voltem para o anticristo. Apocalipse diz que o número do anticristo é 666. Já viu falar disso? Amém? Por que 666? O número 6 na Bíblia, ele aponta para o dia do homem. Aponta para o dia em que o homem foi criado. O homem foi criado no 6º dia, amém? Logo, o número 6 na Bíblia aponta para o número do homem. Então, quando você vê na Bíblia, de forma simbólica, o número 6, isso está apontando para algo relativo ao homem.
7 é o número da perfeição. 6 é o número incompleto. Agora, quando você vê algo na Bíblia repetindo-se por 3 vezes seguidas, significa que aquilo é um ciclo completo. É um ciclo que se finaliza. Então, quando você vê que a marca do anticristo, o símbolo do anticristo é o número 666, o número 666, qual que é a mensagem central da marca do anticristo? É o homem por completo. É o homem completo em si mesmo, não o teleios. Porque o teleios ele é completo em Cristo. Amém? Mas é o homem independente. É o homem que não precisa do um, que é o Senhor Jesus, para completar os 7. É o homem completo em si mesmo. É o homem que faz tudo e se completa em si, independente de Deus. Então o espírito do anticristo traz a mentalidade, a ideologia de que o homem não precisa de Deus, ele precisa do homem. Ele precisa de si mesmo. Ele se autossustenta, ele se automantém, porque o homem é suficiente, porque você é demais, porque você é o cara, porque você é Deus na terra. Que a Bíblia diz lá, e pega o texto de Salmos que diz, vós sois deuses, e aí começa a falar que agora você é Deus na terra, você é tudo aqui nessa terra, e você pode tudo, você consegue tudo. Mas usa esses textos da palavra de Deus de forma distorcida, onde tira Deus da equação, onde tira Deus da história, e agora o homem ele pode tudo em si mesmo, porque ele é o cara. Tudo isso é uma preparação para o anticristo, não o anti-Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, todos querem Jesus. É impossível alguém que não queira Jesus. A questão é que é Jesus o Cristo. Então elas querem alguém que vão amá-las, elas querem alguém que vão perdoá-las, elas querem alguém que vai fazer um cafunézinho nela e falar que as ama. Mas elas não querem alguém que as corrija, elas não querem alguém que as confronte, elas não querem alguém que as transforme, elas não querem alguém que diga, agora morra, tome a sua cruz e me siga. Por isso que é o anticristo. E dentro disso vem então a teologia de forma mais profunda do que? Do ateísmo. Nietzsche, né, que já dizia que Deus está morto. E se Deus está morto, então tudo é possível, tudo é permitido. E é do inferno, é maligna essa interpretação, essa filosofia. Por quê? Porque a moral e o padrão que existe no ser humano, do que é certo e do que é errado, foi estipulado pela palavra de Deus. Então, se você tira a palavra de Deus, se você tira Deus do meio da sociedade, Deus no meio do homem, se torna uma barbárie, se torna um caos completo, se torna uma anarquia, se torna um povo que é mau, um povo que não tem mais travas, um povo que não tem mais limites, como Romanos capítulo 1 diz que Deus entregou o homem a si mesmo e agora ele vai cometer todo tipo de atrocidades. E isso é necessário para que o anticristo venha. Outra coisa que significa anticristo no original é que essa palavra anti no grego, ela pode ser usada tanto para opositor, como nós já falamos aqui, mas ela também pode ser usada como substituto. Então, o anticristo não é apenas aquele que se opõe ao verdadeiro Cristo, mas é também aquele que vem substituir o verdadeiro Cristo. Olha que interessante, Mateus capítulo 24, no verso 5. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha só esse texto. Muitos, ou seja, nesses 2000 anos, irmãos, muitas pessoas já fizeram isso, e vai continuar acontecendo. Virão em meu nome. Por exemplo, o Henrique Cristo, aquele doido lá da internet, não é o caso dele isso aqui. Porque ele acha que ele é Jesus. Mas aqui, olha o texto. Eles virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo.
Então o que vai acontecer? A pessoa vai chegar assim, ó, eu estou aqui no nome de Jesus, mas deixa eu te dizer uma coisa, eu sou a sua salvação. Porque o texto diz que eles virão em meu nome, no nome de quem? No nome de Jesus. Então Jesus está gritando, muitos vão dizer que vão vir no meu nome, que estão me representando. Só que eles vão chegar e eles vão querer se colocar numa posição de Cristo, de salvadores. Eles vão querer se colocar numa posição de que você precisa de mim, ponto final. E o ser humano, ele tem uma tendência à idolatria, como nós já aprendemos aqui há meses atrás. Então o homem, ele sempre vai tender a olhar para alguém e ter essa pessoa como objeto de idolatria. Você está vendo ela, você está próximo dela. Aí você não precisa de fé para crer no invisível, no Deus invisível, como Paulo diz. Então nos últimos dias virão muitos no nome de Jesus, falando, olha, Jesus me enviou, eu sou de Deus, eu sou um homem de Deus. Mas agora, você quer ser abençoado? Você vai ter que fazer isso aqui para mim. Você quer ser abençoado? Você vai ter que me honrar. Você quer ser abençoado? Você vai ter que me seguir. Você quer ser abençoado? Você vai ter que me seguir cegamente. Entendeu? Que agora, você vai ter uma aliança comigo até o final agora. Não, mas eu quero servir Jesus. Para servir Jesus, você vai ter que me seguir cegamente. Você vai ter que me seguir até o fim. E essa pessoa agora ela começa a se colocar numa posição que é a posição de Cristo. Então, nos últimos dias, o espírito do anticristo vai levar o homem a substituir o verdadeiro Cristo por homens e mulheres e sistemas e ideologias que serão a salvação para ela. E é por isso, e nós já falamos aqui, mas é bom sempre repetir isso, que muitas pessoas, quando se frustram com alguém dentro da igreja, ao invés de mudar de igreja e servir a Jesus de forma intensa em outro ministério, elas abandonam a fé. Por quê? Porque elas estavam seguindo, pode deixar o texto, por favor. Elas estavam seguindo outros cristos que se diziam vir em nome de Cristo. Então, não necessariamente que aquela pessoa se colocou nesse lugar, mas aquela pessoa pode ter colocado aquela pessoa nessa posição de Cristo. E isso é uma mensagem de alerta para a própria igreja. Voltando, nos conectando com aquela mensagem de idolatria que foi pregada há meses atrás, de que nós temos que honrar, nós temos que ter aliança, nós temos que servir a igreja e os homens de Deus que estão nela. Mas essas pessoas não são Cristo nas nossas vidas. São homens e são mulheres de Deus, mas o Cristo é somente um. E não podemos permitir que o espírito do anticristo distorça isso nos nossos corações. Então, o espírito do anticristo quer trazer um substituto de Salvador, com falsas religiões. Irmão, às vezes eu vejo algumas coisas e eu fico pensando, não tem lógica isso. Aquele negócio que, tipo assim, todas as religiões levam a Deus. Todos os caminhos levam a Jesus. E agora, se você fala, não, eu acredito nisso e eu não acredito no que você está falando e você está errado, meu Deus, parece que o mundo acaba. Defender o que você crê, defender a verdade se tornou ofensivo. Defender o evangelho, defender o que você crê, se tornou errado. Porque se eu acredito que 1 mais 1 é 2, e eu defendo isso, é a coisa mais lógica e natural que existe, não é? Porque é o que eu creio, é o que eu acredito como verdade absoluta, eu tenho isso para a minha vida, então eu vou agir de forma coerente com isso. Aí você vê lá, aí vem a outra pessoa, ai não, porque você crê nisso, mas eu acredito nisso aqui. Mas eu vou para o céu e você também vai. Você vai para o seu céu e eu vou para o meu céu. Lógica que existe nisso. Porque é o espírito do anticristo querendo substituir o verdadeiro Cristo, também trazendo autossalvação, gurus revolucionários da internet. Políticos que vão salvar o país. Ideologias que vão ser a solução da nação. Tudo isso é o espírito do anticristo, querendo roubar o lugar do verdadeiro Cristo. Então, em primeiro lugar, ele se opõe. Em segundo lugar, outra estratégia é substituir. E em terceiro lugar é retirar. Retirar o quê? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá,
sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pode passar, vou até o 6. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus. Então veja, em primeiro lugar, o que ele faz? Ele se opõe ao verdadeiro Deus. Mas em segundo lugar, o que ele faz? Volta, isso, mantém no 4. Ao ponto de assentar-se no santuário de Deus. Em segundo lugar, ele substitui. Então ele se opõe ao verdadeiro Deus. Em segundo lugar, ele quer substituir, se assentando no trono de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Ok, até aí. Então, o texto diz a respeito do homem da iniquidade, que é o anticristo. Mas essa palavra iniquidade no original significa sem lei. Então, o homem da iniquidade é o homem sem lei. Então, outra ação do espírito do anticristo atualmente é que esse espírito ele quer tirar a lei do meio do homem. E o que mais nós ouvimos falar na pregação de um falso evangelho que existe hoje? Não, agora você entregou sua vida para Jesus, está tudo certo. Não precisa mais pedir perdão pelos seus pecados, não precisa mais se arrepender. A Bíblia diz que eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então depois que Jesus ressuscitou, ele tirou o pecado do mundo. Então agora você pode fazer o que você quiser, porque não existe mais pecado. Tem umas besteiras dessas sendo pregado hoje em dia. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele é o homem sem lei. E ele vai se manifestar plenamente quando toda a lei foi retirada do meio do homem. Porque o verso 6 diz, e agora vocês sabem o que o detém. Ou seja, tem algo que está segurando o anticristo. E o que é? Duas coisas que nós entendemos que pode ser o que está segurando o anticristo. Primeiro, a igreja vitoriosa que se manifesta na terra. Amém? Mas também é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a lei de Deus. Se a lei de Deus é retirada, pode se manifestar o homem sem lei. E não é só dentro da igreja. Quando você vê na internet, quando você vê no noticiário, vamos descriminalizar isso, vamos descriminalizar aquilo, vamos mudar a lei tal para que aquilo agora seja, pode usar droga, pode abortar, pode matar, daqui a pouco pode até pedofilia. Porque é o espírito do anticristo tirando de pouco em pouco do meio do homem a lei, o padrão moral, o padrão do que é certo, um senso de consequência das nossas ações. Porque se não há lei, então não há consequência. Se a lei é quebrada, há uma consequência. Se não há lei, logo não há mais consequência. Você pode fazer o que você quiser, que Deus vai te perdoar e não vai acontecer nada com você. Porque Ele é um paizinho que mima o filhinho querido. Não é isso que se prega hoje em dia? Rasga lá a página de Hebreus, capítulo 12, que diz que o pai corrige o filho que ama. E que o açoita para tomar como filho. Novo Testamento, graça. Rasga da Bíblia a página de Gálatas, que diz que aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Gálatas, o livro que mais fala sobre graça, fala que aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então o espírito do anticristo, ele atua para tirar a lei do meio do homem, através de mestres que ensinam um evangelho falso. Que é o modus operandi do desviado paz e amor, né? Ele desvia e a hora que ele desvia, ele faz um curso de teologia ao mesmo tempo. E agora ele é o teólogo desviado que sabe a Bíblia mais do que os que estão na igreja servindo a Deus e lendo a Bíblia. Né? Não, mas está tudo certo, eu li a Bíblia, eu aprendi que isso aqui não dá nada não. Não é bem assim. É o espírito do anticristo atuando no meio da humanidade. É o evangelho da hipergraça que nós temos combatido, porque a graça, ela é maravilhosa. A graça, ela é irresistível. A graça, ela é a manifestação do próprio Senhor Jesus no nosso meio. Mas a graça sem lei se torna uma desgraça. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo para você entender. Porque até na graça e até no evangelho você precisa da lei.
Se eu chego para você e falo que você tem uma doença terminal e que se você não tomar um remédio, que é de uma seringa e uma agulha desse tamanho, se você não tomar isso durante todo o dia, durante 6 meses, você vai morrer. Você vai tomar esse remédio? Só eu falando assim você vai tomar? Você vai acreditar em mim? Eu não sou médico, não sou nada. Eu nem ia tomar uma injeção dessa se qualquer pessoa virasse para mim e falasse assim, ó, você tem que tomar esse remédio, ele é dolorido, ele é desconfortável, mas isso aqui vai te salvar. O que eu quero para ter consciência? O que eu preciso para ter consciência e clareza de que eu preciso do remédio e falar, eu preciso de um remédio, eu estou doente? Preciso fazer um exame, não preciso? Eu preciso de um exame assinado pelo doutor, com os fatos, com as provas ali de que eu estou doente. E depois deste exame, aí sim eu posso tomar esse remédio, eu decido tomar esse remédio, eu vou até esse remédio e eu passo agora pelo processo de cura. A lei, irmãos, é o que traz consciência de que o homem precisa de Deus. Sem a lei, o homem não consegue ter consciência que ele precisa de Deus. Por exemplo, em Gênesis, qual que foi a tentação? Coma deste fruto, não é? Qual que foi a tentação da serpente no vidinho de Eva ali? Ó, coma deste fruto, porque então você será como Deus. Não seria mais fácil a serpente virar para Eva e falar, Eva, tá vendo aquele galho ali, ó? Pega, dá lá na cabeça de Adão e mata ele. Não seria mais fácil? Acabou, só ia ter Eva, não ia ter mais como reproduzir, acabou a humanidade ali. Não era mais fácil Eva ser tentada, por exemplo, num homicídio? Por que Eva foi tentada em comer do fruto? Porque era a única lei que existia. Era a única lei que existia até aquele momento. Não pode comer do fruto. Aonde ela foi tentada? Naquela lei. Então a lei, ela faz parte da pregação do evangelho. Nós não podemos retirar a lei, mas também não podemos nos atentar apenas à lei, porque a lei, ela é como um espelho. Eu gosto desse exemplo. Eu vou dar, você já ouviu, vou ouvir de novo. Você olha no espelho, você está cheio de espinha. O que você faz? Você dá um soco no espelho, quebra, pega o caco e começa a arrancar as espinhas com o caco? É isso que você faz? Você olha no espelho, nossa, estou cheio de espinha. Quando você enxerga, quando o espelho faz você enxergar o seu defeito, a sua falha, o que você faz? Vou comprar uma maquinase, vou passar um negocinho, vou passar Calcutã, né? Sei lá o nome desse negócio aí, remédio de cavalo que passa para tirar a espinha. Eu entendo um pouquinho dessas coisas. Mas é o espelho que te traz um rosto limpo? Não. O espelho serviu apenas para te mostrar a sua imperfeição. E depois que você teve a consciência da sua imperfeição, você buscou a solução no lugar correto. A lei, ela não tem o poder de te purificar e te santificar. Ela tem o poder de mostrar quão fraco e pecadores nós somos. E depois de ter essa consciência, o que nós fazemos? Nos voltamos para Jesus, que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. Amém? E o espírito do anticristo quer retirar a lei do meio do homem, dentro da igreja e na sociedade. Porque o homem sem lei só se manifestará de forma plena depois que a lei for tirada do meio da igreja e do meio da sociedade. Se o louvor puder subir, por favor. O tema dessa mensagem, se você viu na internet, era, né, o espírito do anticristo e a igreja dos últimos dias. Então até aqui, irmãos, nós falamos do espírito do anticristo. Mas eu quero concluir essa mensagem falando sobre a igreja dos últimos dias. Essa mensagem é uma mensagem mais de ensino, um alerta. Porque nós precisamos compreender o que está acontecendo à nossa volta e entender o que Deus tem para nós. Porque às vezes você lê a Bíblia e você olha lá e vê que os últimos dias vai ser um caos completo. Aí você olha para o outro versículo e parece que vai ser um avivamento e vai estar tudo certo. Aí você olha ver outro texto e vê que um monte de gente vai desviar e vai ter apostasia e o pessoal vai se esfriar. Mas calma aí, vai dar tudo certo ou vai dar tudo errado? Os dois. Com quem permanecer até o final, vai dar muito certo.
Mas com quem sair, meu filho, vai dar muito errado. E essa mensagem é um alerta para que você permaneça fiel até o fim. A gente pode tocar aquela que tocou, é Atos 2 que tocou, né? Pode ser Atos 2? Irmãos, por que eu pedi esse louvor? Porque nós entendemos que enquanto as coisas estiverem piorando lá fora, enquanto, infelizmente, algumas igrejas se perderem com a pregação de evangelho falso, sempre há o remanescente de Deus. Sempre há uma parte que não se prostra, que não se vende, que não se corrompe, mas que decide seguir fiel até o fim. E essa mensagem, irmão, é um alerta para você, porque independente do que aconteça, as profecias se cumprirão. O que está em aberto é de qual lado da profecia você vai estar. Dos limpos que vão se limpar ainda mais, ou dos sujos que se sujarão ainda mais? Dos que vão apostatar da fé e abandonar o evangelho por se escandalizar, ou aqueles que vão permanecer até o fim e vão receber o enchimento do Espírito Santo profetizado em Joel 2 nos últimos dias, para fazer parte de um exército que vai evangelizar essa terra, que vai fazer parte da maior colheita já anunciada na história da igreja. Atos capítulo 2 e 3, onde 3.000 e 5.000 se converteram com uma pregação de um homem, vai ser fichinha perto do que está para acontecer. Porque enquanto o espírito do anticristo vai atuar no mundo, o Espírito de Cristo vai atuar sobre a igreja, e já está atuando. Da mesma forma que o diabo imitou aquela cobra de Moisés e tentou vencer o mover de Deus, mas não conseguiu. Agora vem aquela cobra e devora a cobra que era falsa. Então o espírito de anticristo pode se manifestar, pode enganar muitos, mas aqueles que forem cheios do Espírito Santo, aqueles que se manterem firmes na palavra, esses vão permanecer até o fim. Apocalipse capítulo 12, verso 10 e 11. A Bíblia diz o seguinte: como que se vence o anticristo? E ouvi uma grande voz que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, o poder do verdadeiro e único Cristo. Porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E como que eles o venceram? Pelo sangue do Cordeiro, pela revelação da verdadeira graça, pela palavra do testemunho. A palavra testemunho aqui significa mártire. Como Jesus disse em Mateus capítulo 16, que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós vencemos através da revelação da graça. Nós vencemos através da palavra de Deus, do evangelho genuíno e do seu testemunho, pois não amaram as suas vidas até a morte. Em Joel capítulo 2, no verso 28, o profeta diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Próximo. E também sobre os servos e servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. O Senhor te chama hoje para ser cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. Sabe como nós vencemos o anticristo? O espírito do anticristo? Sendo cheio do Espírito Santo e sendo cheio da palavra. Você quer permanecer fiel até o fim, sem ser enganado por esse espírito que tem atuado no mundo? Seja cheio do Espírito Santo e cheio da palavra que Jesus prepara para buscar a sua noiva gloriosa.